Bem, nós temos aqui um assunto que eu não vou abordar, embora esteja no slide, que é o assunto a respeito de cultura organizacional, está dentro de recursos humanos, dentro da disciplina administração de recursos humanos. Eu só vou dizer o seguinte: cultura organizacional são mecanismos que regulam o comportamento das pessoas. Se você pegar o TRT Primeira Região, você vai observar que a cultura organizacional do TRT Primeira Região é diferente da cultura organizacional do TRT da Primeira Região, da Nona Região. Então, pense em cultura como mecanismos reguladores do comportamento das pessoas dentro de uma determinada organização. E é bom que você leia, que você veja, que você assista esses temas, os níveis da cultura organizacional, segundo Shen, os artefatos visíveis, os valores que governam as pessoas e pressupostos inconscientes. Eu preferi não abordar esse tema para a gente poder falar coisas mais interessantes lá para frente, ok? Bem, gestão estratégica. A gestão estratégica que tanto preocupa as pessoas, inclusive a mim, professor, em relação de como cobrar isso aí. Porque ele nunca é muito claro em relação à gestão estratégica. E eu fico um pouco triste quando as bancas, especialmente a banca FCC, cobram um assunto que não tem nenhum, de gestão estratégica, que não tem nenhuma aplicabilidade, não tem nenhuma aplicação na administração pública. Isso me deixa um pouquinho triste. Mas vamos lá. A gestão estratégica, dentro desse tema, é importante você saber que existem 3 níveis de planejamento dentro das organizações, não diferente no TRT da Nona Região, que é o planejamento lá da cúpula, que é o planejamento estratégico, aquele planejamento intermediário chamado planejamento tático e aquele planejamento mais de baixo no nível das operações, que é chamado planejamento operacional, ok? Mas antes, entenda o seguinte, existem 4, dá uma chegadinha ali, vê o que está acontecendo. Existem 4 funções administrativas muito importantes que você não pode deixar de saber. Quais são elas? Planejamento, organização, direção e controle. O planejamento define objetivos, toma decisões, elabora planos. A organização monta a estrutura organizacional, aloca os recursos necessários para que os objetivos sejam alcançados. A direção dirige pessoas, conduz pessoas através da motivação, através da liderança e por aí vai. Já o controle vai verificar se tudo está acontecendo corretamente. Para quê? Para saber se há necessidade ou não de agir de forma corretiva. E, sobretudo, se é possível agir corretivamente. Planejar, organizar, dirigir e controlar são as 4 funções que formam aquilo que chamamos de processo administrativo. Só que esse planejamento, ele tem 3 níveis. Nem todo planejamento é igual. Tem um planejamento que envolve o TRT como um todo. Tem um planejamento que envolve apenas uma área do TRT. Tem um planejamento que envolve apenas o quê? Uma seçãozinha do TRT. Então nós temos 3 níveis de planejamento, que é o planejamento estratégico, que ele é um planejamento de longo prazo, e objetivos globais. Deste planejamento estratégico vem o quê? O tático, os planejamentos táticos de médio prazo e objetivos de cada departamento. Temos o planejamento operacional, que é um planejamento de curto prazo, com os objetivos mais operacionais, objetivos específicos. Ok? Bem, esse gráfico, atenção para esse gráfico, que meu querido e minha querida aluna, se você entender esse gráfico, se você entender o que eu quero mostrar aqui para você, eu tenho certeza absoluta que você tem grandes chances de não cair em pegadinhas a respeito de planejamento estratégico na sua prova. Todo planejamento pode e deve ser avaliado a partir de 2 variáveis. A abrangência, quantas pessoas esse planejamento envolve, e o detalhamento, quanto explicado esse planejamento é. Ok? Então nós temos aqui um gráfico cartesiano, onde no eixo Y nós temos a abrangência e no eixo X, como eu disse há pouco, temos o quê? O detalhamento. Eu tenho esse ponto vermelho, eu tenho esse ponto azul e tenho esse ponto, sei lá que cor é essa, burro quando foge. Ok. Eu tenho 3 planejamentos, não tenho? Se eu tenho 3 planejamentos, eu tenho 3 pontos, legal. Qual ponto é o planejamento estratégico, é o tático e é o operacional? Fácil. Vamos lá, pensa comigo.
Qual dos três planejamentos envolve o TRT como um todo? Ou seja, tem grande abrangência. Ah, você já sabe, é o planejamento o quê? Estratégico. Qual desses três pontos tem abrangência grande? O vermelho, o burro quando foge ou o azul? O vermelho, abrangência grande. Concorda comigo? No entanto, se a abrangência é grande, é impossível que esse planejamento tenha grande detalhamento. Ele é menos detalhado. E qual é o planejamento que envolve menos gente? Qual é o planejamento que envolve somente pessoas de uma seção? Não é o planejamento operacional? Olha a bolinha aqui da cor burro quando foge. Olha a abrangência. É grande ou pequena? Pequenininha. Já o detalhamento é o quê? É grande. Consequentemente, podemos afirmar que as duas variáveis, abrangência e detalhamento, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma é grande, outra é pequena. Ficou fácil então, não ficou? Olha só. Esse aqui é o planejamento estratégico, esse aqui é o planejamento tático e esse aqui é o planejamento o quê? Operacional. Nós temos um fenômeno chamado fenômeno top-down. Top-down, de cima para baixo. Não adianta, eu tenho que fazer primeiro o planejamento estratégico, para dele aparecer o quê? O planejamento tático. E deixe do tático aparecer o planejamento o quê? Operacional. Então é de cima para baixo, fenômeno top-down. Agora, nós só vamos, o TRT na região, só vai alcançar os seus objetivos globais somente se os objetivos aqui de baixo forem atingidos. E os objetivos do meio termo também forem atingidos. Aí nós temos um fenômeno chamado bottom-up, que é de baixo para cima, que é a execução das coisas, ok? O planejamento vem descendo de cima para baixo, do estratégico para o tático, do tático operacional. E vai sendo executado de baixo para cima. Fenômeno bottom-up. Legal? Nós temos aqui um assunto que é muito provável que caia para você, que é a famosa análise SWOT. São 4 palavrinhas, SWOT, que em inglês significa as fraquezas, oportunidades e ameaças. Ok? Bem, vamos pensar no ambiente interno. Um ambiente interno, quando um gestor olha para o TRT, ou ele encontra as suas forças ou ele encontra as suas fraquezas. Por exemplo, servidores públicos altamente capacitados. Isso está dentro do TRT, logo é um ponto forte, é uma força. Servidores públicos desmotivados. Isso é o quê? É uma fraqueza, é um ponto fraco, ok? E quando os gestores olham para o ambiente externo, olham para fora do TRT, por exemplo, nas relações trabalhistas, na sociedade como um todo, nesse caso, ela vai encontrar o quê? Não sei por que o TRT é tribunal ele, vai encontrar o quê? As oportunidades e as ameaças. Por isso, olha, ambiente... Ambiente interno, pontos fracos, pontos fortes, e aqui é ambiente externo, tá errado. Aqui não é interno, é ambiente externo. Corrijam, que são as oportunidades e as ameaças. Quando nós cruzamos essas duas situações, nós encontramos tipos de estratégia. Por exemplo, se eu tenho um ponto fraco e eu encontro uma ameaça, eu jogo 20 no viado e ralo o peito. É chamado retirada estratégica. E a retirada estratégica é uma estratégia de quê? De sobrevivência, ok? Agora, se eu tenho ponto forte e tenho uma ameaça, eu vou me manter porque eu tenho condições de combater aquela ameaça. Vamos imaginar que um novo entrante, uma nova empresa entre no segmento concurso virtual. Acontece todos os dias. Mas se eu tenho uma equipe boa, se eu tenho uma boa estrutura, se nós estamos com um saneamento financeiro bom, significa dizer que eu posso combater aquela ameaça me mantendo no mercado. Percebe? Agora, se nós temos oportunidades com pontos fracos, o que eu não posso fazer é desperdiçar essas oportunidades. Então, vou ter que fazer investimentos. Eu vou investir para resolver meus pontos fracos, porque esse investimento vai permitir que eu consiga aproveitar as oportunidades. E toda vez que a gente investe, a gente busca crescimento. E se eu tenho a predominância de pontos fortes
com oportunidades, nós temos a estratégia de desenvolvimento, ok? Muito bem. Outro tema que faz parte da sua prova é o tema estrutura organizacional. É um tema muito grande. Nós temos lá naquele aulão do TRT Primeira Região várias questões da Banca FCC que abordam esse tema, então eu não vou ir muito além desse tema não, tá? Infelizmente não dá. Mas eu gostaria que você ficasse na seguinte situação. Toda organização, TRT, primeira, segunda, nona região, concurso virtual, uma igreja, uma ONG, precisa de uma estrutura. A estrutura que nós usamos, ela é compatível com o tamanho e o tipo dos meus objetivos. E eu posso adotar estruturas inovativas ou posso adotar estruturas arcaicas, estruturas tradicionais, ok? Então, as estruturas tradicionais, existe um nível de formalização muito elevada. Tudo é muito formal, só não pode isso, não pode aquilo, porque está na regra, está no regimento, está no regulamento. E nas estruturas inovativas, a formalização é baixa. A departamentalização na estrutura tradicional segue os critérios tradicionais, os departamentos tradicionais. Nas inovativas são por projetos, aí vem, Andri, a gestão por projetos, são estruturas matriciais. A unidade de comando na estrutura tradicional é uma regra. Eu só recebo ordens de um só chefe, isso é unidade de comando. Nas estruturas inovativas não é uma regra, embora possa acontecer. A especialização nas estruturas tradicionais é muito elevada. Ele só faz aquilo, ele é especializado nisso. Nas estruturas inovativas, a especialização é baixa, porque nós valorizamos o profissional genérico, é aquele que sabe um pouco de muita coisa. Ficou claro? Bem, a comunicação nas estruturas tradicionais é uma comunicação descendente, de cima para baixo, vertical descendente. Nas estruturas inovativas, ela é vertical, horizontal, diagonal, ou seja, ela é total. Não importa da onde está indo, da onde está vindo, o importante é transmissão de informações, ou seja, a comunicação. Ok? Muito bem. Ok, beleza, legal. Insira o filme Velozes e Furiosos, por quê? Ok, vamos lá. Estrutura linear. Nós temos 3 modelos de estruturas clássicas, ok? Quais são os 3 modelos de estruturas clássicas? Nós temos a estrutura linear, a estrutura funcional e a estrutura linha-staff. Esse aqui é o modelo linear, onde cada pessoa recebe ordens de um só chefe, ok? Logo, nós respeitamos o princípio da unidade de comando. Quer ver só? Se eu sou E, eu recebo ordem somente de B. Se eu sou C ou B, eu recebo ordem somente de A. Essa é a estrutura linear, também chamada de piramidal ou ainda estrutura militar. Ok? Não vai dar para ler isso aqui, você dá uma lidinha, não tem nenhum problema. Já a estrutura funcional, ela é essa aqui, ó. Cadê? Será que eu botei a foto? Não, não botei a foto. A estrutura funcional é quando se eu estou aqui embaixo, eu olho para cima, eu vejo mais de um chefe, cada um na sua área, cada um na sua competência. Então, se na estrutura linear eu olho para cima e enxergo um só chefe, o nome disso é princípio da unidade de comando. E se eu olho para cima e enxergo mais de um chefe, significa dizer que é uma estrutura funcional, cada um na sua área, cada um na sua função. E temos também a estrutura linha-staff. O que é a linha-staff? Olha para cá. Não sei se você está conseguindo enxergar.